Então, na análise que eu vou fazer hoje, ou em uma das análises de hoje, que é esta aqui, são 2 análises por dia de segunda a sexta, eu quero falar um pouquinho sobre um artigo do Fórum Econômico Mundial. Um camarada me mandou o link, agradeço a ele por me mandar o link desse artigo, que o título vai mais ou menos nessa linha. Depois vocês vão lá, entrem lá e deem uma lida nesse artigo, ou esperem eu publicar o texto do dia no blog, e aí vocês acessam, porque eu deixo sempre o link disponível. Como é que é o meu roteiro? Faço um vídeo aqui, coloco o link no YouTube, no Telegram. Esse mesmo vídeo vai estar disponível no Rumble e no Odysee, que são backups ou são também possibilidades de assistir a esse canal aqui. Extraio o áudio, coloco no Telegram, para quem gosta só de ouvir o áudio, e produzo um texto sobre o assunto que eu julgo mais relevante. No dia de hoje eu vou fazer um texto sobre análise sobre esse artigo do Fórum Econômico Mundial, e lá no texto do blog eu vou deixar o link disponível para vocês lerem. Aí vocês dão uma lida nesse artigo e vocês me digam o que vocês acham sobre isso. Que é um artigo assim, que tem um título sobre poluição informacional. Esse uso do lirismo, assim, de poluição informacional, não é a primeira vez que a gente vê o Fórum Econômico Mundial fazendo uso desse tipo de lirismo para discutir um tema que é do interesse da agenda do Great Reset. Então, quando os caras falam de poluição informacional, eles usam uma nomenclatura ambiental para falar de um tema de censura nas redes. Sempre que se fala sobre poluição informacional, excesso de informações, desinformação na rede, combate a fake news, combate ao discurso de ódio, leia sempre censura disfarçada de democrática, censura disfarçada de proteção ao meio ambiente, censura disfarçada de preocupação com a saúde, desinformação sobre o corona. Toda crítica à indústria farmacêutica vira uma espécie de ataque à ciência, uma espécie de ataque à vida, inclusive, com uma ponta de criminalização à pessoa que fizer esse tipo de abordagem. Se eu fizer abordagens falando sobre o comportamento dos governos durante a pandemia e fazendo um comportamento crítico em relação à repressão que houve, em relação à escolha estranha por certas empresas farmacêuticas e outras não, qualquer abordagem que eu fizer sobre esses temas, se não concordar com a opinião da mídia corporativa, automaticamente é tido como ataque à ciência, ataque à vida e assim por diante. A gente já viu outras vezes o Fórum Econômico Mundial, assim como, não sei se vocês sabem, mas no Google, por exemplo, existe uma política de qualquer versão que destoe do discurso oficial sobre mudanças climáticas proposto por esses grandes magnatas aí da agenda da governança social e ambiental. Qualquer discussão deste tipo que possa ser interpretada como desmentindo o aquecimento global ou mudanças climáticas pode ser alvo de censura, pode ser derrubada da rede. O que significa o quê? Que cada vez mais o cara não se pode discutir certos temas. Certos temas são proibidos. Questionar a indústria farmacêutica, questionar o uso farsesco da pauta ambiental para gerar dinheiro para a empresa monopolista, como o fato da agenda da governança social e ambiental age, isso pode ser passível de censura. Tudo isso é poluição informacional. Tudo isso é desinformação, tudo isso é fake news. Tudo isso pode ser discurso de ódio porque quer destruir a natureza, porque quer matar as pessoas e assim por diante. Em momentos anteriores, o próprio Klaus Schwab, do Fórum, o fundador lá do Fórum Econômico Mundial, ele falou sobre pandemia virtual, que também é um lirismo, né? Ele tem uma pandemia real acontecendo no mundo, mas tem uma pandemia acontecendo nas redes de ataque hacker. Tem poluição no mundo real, ligada à questão ambiental, também tem poluição informacional. Então ele só transplanta coisas que estão temáticas do cotidiano, né, temáticas do mundo real para o mundo virtual para propor uma espécie de censura. Então prestem atenção nesses lirismos do Fórum Econômico. É cheio de lirismo o Fórum Econômico Mundial, porque eles têm a operação do Great Reset, que é uma operação de transformação concreta da realidade, que é a criação de uma sociedade politicamente, um sistema político de vigilância e controle total sobre a sociedade, uma sociedade completamente controlada, com um sistema político completamente repressor, para defender um certo status quo, e uma política
um sistema econômico completamente monopolizado, com os mercados monopolizados e com os recursos monopolizados também. A gente já viu discussão aí até sobre ativos naturais, a transformação de ecossistemas em empresas com capital aberto na Bolsa de Valores, é disso que a gente está falando. Então, nesse ambiente de controle, qualquer pessoa que destoar disso precisa ser tratada como uma espécie de criminoso. Isso faz parte do próprio projeto do Great Reset. Então, tu olha para a realidade e tu vê essa coisa horrorosa. Mas aí tu precisa de uma grande narrativa também. Aí a grande narrativa vem com esse lirismo de defender a democracia, quando na verdade tu está reduzindo a liberdade, de defender a natureza, quando na verdade tu está usando a pauta ambiental para enriquecer empresas, de defender os interesses da indústria farmacêutica e usar a pandemia como medida repressiva, e isso tudo disfarçado de defesa da vida e da saúde e assim por diante. Então existe essa grande narrativa para encobrir o Great Reset. Existe um processo concreto horroroso que precisa ser coberto com uma grande narrativa ética, seja ela democrática, ambiental ou ligada ao interesse na questão da saúde. Salvar vidas e assim por diante. Tanto é que eu estava lendo umas notícias, antes de eu entrar nos meus 6 pontos aqui e falar um pouco do artigo, eu quero falar de algumas notícias que eu li nesse final de semana, inclusive eu recortei essas notícias e coloquei no canal do Telegram. Foram 2. Uma delas diz respeito ao tal do NFT. N de navio, F de foca, T de trabalho. Tá? Então tu vai aí, NFT, pesquisa o que é o NFT, que é uma espécie de propriedade sobre um bem digital. É uma propriedade sobre um bem digital único. Isso aí digamos, é um migué virtual do momento. E esse NFT está sendo feito uma série de leilões de NFT, porque esse NFT representa o quê? Ele representa a própria emergência do tal do metaverso. Que se no mundo real, no mundo concreto, material que nós vivemos fora do virtual, existe propriedade sobre tudo, neste mundo virtual também vai haver propriedade sobre as coisas que existem. Então os caras criam uma camisa digital com logotipos digitais e tu tem a propriedade sobre aquilo ali. Eu vi no final de semana passado ou retrasado, tinha uma discussão sobre vender o vídeo do gol do Palmeiras contra o Corinthians, sei lá, os melhores momentos, alguma coisa assim, para ver quem queria ter a propriedade original daquele bem virtual ali, que eram os melhores momentos, ou os gols sei lá, de um jogo qualquer que estava, não me lembro qual que era o jogo, agora me fugiu isso aí. Mas seria a propriedade uma propriedade sobre bens digitais, algo nessa linha aí, tá? Grosseiramente falando é isso. Alguém vai aparecer um cara, mas não é isso, porque a tecnologia tem outro jargão, não enrola, é isso, é justamente disso que a gente está falando. Aí os caras daí começa a ter vários leilões picaretas. Aí um dos leilões é o seguinte, é tu começar a leiloar imagens, logotipos que podem virar camiseta e assim por diante, para salvar a Amazônia. Então esse dinheiro vai ser revertido para salvar a Amazônia. Entendam a lógica disso. A lógica disso é a mesma lógica do Klaus Schwab falando sobre poluição virtuosa. É a constituição do metaverso como uma solução para os problemas do mundo real. O mundo real não resolve, o mundo virtual vai resolver os problemas do mundo real. Então precisamos dessa sobreposição de um mundo virtual mais ético sobre o mundo real onde nada funciona. E esse mundo virtual, logicamente, ele não é um espaço público. Tanto é que o próprio artigo fala assim, a rede não é uma praça pública. A gente sabe que a rede não é uma praça pública e a gente sabe muito bem que as redes sociais muito menos, porque são propriedade de empresas. Então essa coisa do mundo virtual salvando a Amazônia, outra notícia que eu coloquei no canal do Telegram é a seguinte também, né? Que tem um museu de NFT na Ucrânia, né, sobre a guerra que está, e tem imagem, um museu da guerra, né, das operações russas dentro da Ucrânia, que vende imagens que se revertem numa causa humanitária para a Ucrânia, assim por diante. Uso do discurso bélico para respaldar o metaverso, resolvendo problemas que o mundo real não resolve. Isso é o próprio metaverso. É a emergência de um mundo virtual, onde as pessoas compram coisinhas virtuais, gastam o dinheiro, isso é um mercado, tá? É um mercado e vai ter gente comprando, com certeza vai ter gente comprando. Tanto é que a gente tem visto que o simbolismo disso é muito forte, tá? Obras artísticas sendo destruídas, queimadas, os caras tiram fotos antes e só vai existir aquela imagem virtual original uma. A pessoa vai ter a propriedade daquilo ali porque a original não vai mais existir. A queima do objeto concreto
A queima literal, tá? Não estou dizendo que isso não é não estou falando, não é um lirismo estilo Fórum Econômico Mundial, é uma queima concreta. Os caras queimaram uma obra de arte, tiraram uma foto antes e venderam NFT. Isso é a dissolução do mundo real e a imposição do metaverso. Então é preciso prestar atenção no que os caras estão fazendo, entendeu? Porque se tem gente que já não entende direito o mundo concreto no qual sempre viveram, no mundo virtual vão entender ainda menos a forma como existem esses processos. Essa coisa de tu vender NFT como solução para a guerra e solução para a Amazônia é a emergência do metaverso como solução para os problemas que no mundo real a gente não consegue resolver. E uma coisa precisa ser bem clara, tá? Buscar informação na rede é uma coisa. Tentar se informar pela rede, fazer um curso, alguma coisa pela rede, é uma coisa. Eu quero saber como conserta um chuveiro, quero saber como faz um arroz, quero saber... Existe disso, tem tudo na rede. Eu quero me informar sobre as coisas que acontecem na geopolítica, na política. Também existe, é possível. Agora, resolver os problemas concretos pela rede, a rede é uma ferramenta, ela não é o mundo em si. A gente nunca esteve tão perto de transformar a rede no mundo em si. E isso é um problema muito grave, porque a rede é completamente controlada. Se o mundo concreto já existe um amplo controle, no mundo real que a gente vive, vai ali na rua e tal, existe um atrito com a realidade ali. Agora, o mundo virtual, ele é completamente controlado. Ele é construído. É como se fosse aquele filme Show de Truman, vocês já viram aquele com Jim Carrey? Ele é todo construído para as coisas serem de um certo modo ali. Então essa sensação de que vai resolver as coisas pelo metaverso, né? Bom, vamos lá. Deixa eu entrar no artigo do Fórum Econômico Mundial, que a gente tem muita coisa para discutir, né? Eu acho interessante esses temas aí. Não, eu não sou da área da tecnologia. Quem acompanha o canal sabe, eu sou publicitário e geógrafo. Geógrafo, né? Eu sou geógrafo e também um pouquinho publicitário, porque já fiz um curso de publicidade. Mas eu sou geógrafo antes e acima de tudo. Professor de geografia. Primeiro ponto. Vamos entrar agora nos 6 pontos sobre o artigo. Em artigo recente, o Fórum Econômico Mundial fala sobre limpar uma poluição informacional. Poluição informacional remete à questão ambiental. Então precisamos fazer uma limpeza das redes. Assim como existe uma pandemia virtual, precisamos de uma vacina contra essa pandemia virtual. Seja para melhorar o ambiente virtual ou para curar a doença virtual, a solução é a vacina ou a vassoura, ou qualquer outra coisa que vai limpar a poluição virtual, é a censura. Eles estão falando de censura das redes, né? Na prática é censura. É um invólucro, uma embalagem ética para a censura. É uma censura, é o que o pessoal chama na rede de censura do bem. A censura do bem, ela é ambiental, ela é democrática, é uma espécie de porrete feito de madeira de reaproveitamento, né? Ou, sei lá, tem o porrete ambiental, tem o porrete arco-íris também, que é o porrete progressista, que dói tanto quanto um porrete de qualquer outra cor, mas ele é uma censura do bem, uma repressão do bem. Então tu tem vários porretes, escolha o porrete que vocês quiserem. Tem um porrete democrático, né, que bate na cabeça de todo mundo, não deixa ninguém falar nada, pelo bem de todos. Então tu tem, ao longo da história, nenhuma ditadura se apresenta como ela é. Olha, eu sou uma ditadura por um interesse de um certo grupo minoritário, que quer tomar o poder e fazer um monte de babaca defender aquilo, e pelo bem da nação, pelo bem do povo, pelo bem, sei lá, imagine pelo bem da religião, Então os caras sempre usam uma narrativa qualquer. A narrativa agora é pelo bem da natureza, pelo bem da saúde, o que colar, colou. Né? O que colar, colou. Isso é para regimentar idiota, para conseguir defender, para que defenda esse tipo de coisa. Segundo ponto. O artigo fala que a censura servirá para blindar as eleições. Isso é no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil que tem censura para blindar a eleição, tá? O artigo do Fórum Econômico Mundial, que não é brasileiro, tá? Para quem não acompanha o canal, é uma iniciativa internacional, transnacional. O artigo fala que a censura servirá para blindar as eleições do mundo todo. Eu acho que eles até citam a eleição brasileira e a eleição da França como exemplos. E para blindar a saúde pública. É uma ditadura democrática e sanitária. É uma censura pelo bem da democracia e é uma censura pelo bem da saúde. Aí tem também o texto em si, ele seria uma censura pelo bem do ambiente virtual. O metaverso está poluído, então precisamos despoluir o metaverso. Precisamos de um ativismo ambiental censurador das redes. Então existe esse movimento, isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. As pessoas recém estão começando a entender o que é essa porra desse metaverso.
O metaverso não é aquela coisa que vem depois que tu coloca um óculos de realidade expandida. O metaverso, ele é um conceito. O metaverso é uma realidade que já está em marcha. Tu não precisa comprar o óculos e botar para estar no metaverso. O metaverso é a transformação de tudo na tua vida em algo digital. É a digitalização da tua identidade, do teu comportamento. São todas as tuas transações econômicas abertas para quem domina o mundo digital. Isso é metaverso. O metaverso não precisa botar um óculos. Aquele óculos é só um protótipo, ele é só é uma espécie de materialização e simplificação de algo que é muito mais complexo. O metaverso não é um produto da empresa do Zuckerberg. O metaverso é o próprio mundo que está sendo construído. Se os caras já estão vendendo NFT aí, pesquisa o que é NFT, tu vai ver o que é isso aí. Já existe um metaverso em consolidação. Já existe um mundo virtual com coisas sendo vendidas, partezinhas dele sendo vendidas. É muito provável que boa parte das pessoas vai ter NFTs, mas não vai ter nada no mundo real. Isso vai assinar, assim, ó, com uma caneta dourada, aquela máxima do Klaus Schwab. Você não terá nada e será feliz. Tu vai ter um monte de camiseta virtual e vai andar com camisa furada. Se é que tu vai andar com camisa furada, tu vai ficar dentro de casa fazendo as coisas e tal. É aquela coisa do Matrix que eu sempre falo, né? Os caras entram na Matrix, estão lá com sobretudo bacana, os óculos, né? Teve até propaganda de óculos na época, vendeu muito aqueles óculos lá, um óculos e tal, todo mundo com uma roupa muito estilosa, aí o cara vê um esfarrapado que está dentro de uma nave com um plug conectado na cabeça. Esse é o cara que está livre, porque os outros são lá um pedaço de carne que é uma pilha para que sustenta as máquinas. Tiago, eu não sei o que é Matrix, então tu vai ter que ver o filme, daí tu vai entender o que eu estou falando. Terceiro ponto. Abre aspas, agentes malignos, fecha aspas, estariam, porque isso é a expressão utilizada pelo artigo, tá? Agentes malignos, como eu, como vocês todos que estão aí, agentes malignos estariam atacando instituições públicas e científicas. O que significa essa coisa dos agentes malignos atacando as instituições? É o medo de perder o controle das narrativas. A mídia corporativa formou um consórcio com as plataformas virtuais para não perder o controle. Porque tu vai vendo assim, ó, o canal do Thiago ali tem algumas pessoas, outro canal tem outras pessoas. Se começa a ter popularização de canal pequeno, a gente perde esse pessoal, a gente perde o controle da narrativa. Então a gente tem que fazer a coisa de tal forma que não possa haver canais alternativos. A gente tem que recuperar o controle de todas as narrativas, não pode perder o controle disso. Então a gente tem que o quê? Tem que criminalizar, tirar o cara da rede por algum motivo, tem que reduzir o alcance dele de alguma forma. Se a coisa é rotulada como fake news, já perde o alcance. O canal pode ser tirado do ar. Então esse é o controle da narrativa. Os caras não querem perder o controle da narrativa. O controle sobre o que é verdade e o que não é. Quarto ponto. O Ocidente será uma bolha ditatorial. Olha. O Ocidente será uma bolha ditatorial com verniz de democracia progressista. Repito, o Ocidente será uma bolha ditatorial com verniz de democracia progressista. Então vai ser aquela coisa assim, ó, o Ocidente é a bolha do reset, né? Todo mundo muito ambiental, todo mundo muito inclusivo, todo mundo muito progressista, mas vai ser um mundo de repressão do bem. O mundo de repressão do bem significa o quê? Significa que tu vai ser reprimido pelo bem da natureza, pelo bem da saúde. É aí que tá, né? Então esse é o ponto. Quinto ponto. Não estou dizendo que na Eurásia não vai ser parecido, tá? Vai ter um mundo de barbárie aqui e um mundo democrático do outro lado. Não sabemos disso. Não sabemos disso. Eu estou dizendo como é que vai ser o mundo do Ocidente. Em qual bolha que o Brasil vai se posicionar, isso está rolando ainda, mas é muito provável, né, que a gente vai se encaixar nessa bolha do Great Reset aí. A agenda ESG já tomou conta mas a posição do governo... O governo é arrastado pelos magnatas. A posição do empresariado brasileiro, que a gente vê na mídia corporativa, é a posição da agenda da governança social e ambiental. Quinto ponto. O artigo continua falando sobre formas de blindar sistemas de saúde de ataques. O artigo do Fórum Econômico Mundial continua falando sobre formas de blindar os sistemas de saúde de ataques. O Bill Gates falou sobre novas pandemias. Então tem mais pandemias vindo por aí, a gente tem que estar pronto. Corre um projeto de transformar a OMS numa espécie de central difusora de controle
de controle sobre as soberanias utilizando sistemas públicos de saúde dos países. Inclusive, normativas que vêm da OMS não podem ser refutadas pelos países. Isso é uma forma de destruição de soberania. Já discuti isso aqui, não vou rediscutir tudo de novo. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque tem coisa muito nefasta avançando com o nome combate a novas pandemias. Sexto e último ponto. Lembremos que novas pandemias, entre aspas, serão usadas para atropelar as soberanias. E a OMS vai ser um centro difusor disso aí tudo. De comandos de repressão que atropelam a soberania dos estados. Vão ser promovidos encontros intergovernamentais para que os governos assinem acordos atestando que não vão se contrapor a normativas da OMS. Isso é o fim da soberania. Isso é muito perigoso. Até porque os caras estão usando a OMS e a saúde para criar um sistema digital de identidades a nível global. E isso tudo vai ficar sob posse das grandes empresas de tecnologia. É preciso ter um certo cuidado nesse ponto. Assim como os bancos centrais estão sujeitos ao BIS, lá que é o Banco Central dos bancos centrais a nível internacional. Então prestemos atenção num processo que está em marcha, tá? E lógico, se eu criticar isso, eu sou contra a saúde, eu sou contra a vida, eu sou uma espécie de fascista. Não pode falar disso. Não pode falar. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam esse canal e mantêm esse trabalho diário funcionando. Formas de apoio que eu julgo mais interessantes, se a minha opinião importa, né, são o Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo. Ou tu pode ajudar também pelo Apoia-se. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo também. A chave de e-mail, confirma depois, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com o valor que tu quiser. Ou tu pode ajudar pelo Apoia-se mensalmente, sempre no valor que tu quiser também, por boleto ou cartão. Fica aí por tua conta decidir isso, e o link é apoia.se/verdade concreta. Não precisa botar o www antes, acho que não é mais necessário isso, mas igual o link está certinho na descrição aqui embaixo. Vou parando por aqui e tchau para vocês.